Queridos, abra sua palavra em Efésios capítulo 5, verso 27. Vai ser colocado aqui, mas eu preciso adiantar e eu vou ler. Efésios capítulo 5, verso de número 27, diz assim: por esta razão, verso 27. Olha o que está escrito, abra sua palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Vai pegando essas palavras. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Olha como Deus quer uma igreja, ou para que ela cresça. Ela precisa ser gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dê um aplauso a Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo já estava preso. Vamos entender um pouquinho a história. Paulo já não estava mais solto. Paulo já era prisioneiro. E alguns contam que Paulo se converte aproximadamente aos 21 anos de idade. Ele ministra, ele faz as suas viagens ainda em liberdade, solto, livre, até os 52, 53 anos de idade. Depois Paulo é preso em Roma. E dos 53 até mais ou menos os 62, ele passa aí, uns falam entre 9 a 11 anos, ele ficou preso. E foi quando Paulo mais produziu no reino de Deus, foi quando Paulo estava preso. Depois da sua prisão, ele foi condenado e morto. Então Paulo não saiu da prisão para pregar o evangelho, a não ser para cumprir a sentença. E alguns falam que Paulo morreu cerrado ao meio, Paulo foi decapitado. E quando Paulo estava nesses anos, 9, 11 anos de prisões, apóstolo Paulo escreveu as cartas que temos hoje acesso nas nossas mãos. E Éfeso foi uma das cartas que Paulo escreveu. Porém, ele escreveu as cartas e Paulo não tinha acesso mais a essas igrejas. Ele tinha um time, Paulo tinha uma equipe, que esses homens e mulheres, eles faziam o trabalho de Paulo. De que forma? Pegavam as cartas no presídio, e ia levando essas cartas, instruindo as igrejas. Obviamente, ficava uma semana, um mês, 3 meses. Timóteo chegou a ficar 2 anos na igreja de Éfeso, instruindo aquela igreja por meio das doutrinas de Paulo. E essas cartas se tornaram o que chamamos do Novo Testamento, as cartas paulinas. Hoje faz parte dessa coleção chamada Bíblia. Que coisa interessante. Enquanto ele estava lá na prisão, enquanto ele estava lá sem recurso algum, todo limitado, ele estava escrevendo palavras eternas. Diga amém. O que é interessante também é que a obra em Paulo, ou nas mãos de Paulo, não parou. A igreja não parou de crescer, mesmo Paulo enfrentando tudo isso. Primeiro, pelo poder do Espírito Santo, sem dúvida alguma. Segundo segredo, Paulo tinha um time. Paulo tinha, assim, uma equipe extraordinária. Uma equipe tão focada quanto Paulo. Quando a gente teve aqui o evento, por exemplo, quinta-feira passada, o Gera, que é irmão da pastora Thalita, ele chegou, não estava, e Gabriel ligou: pai, está chegando, estou. E quando eu cheguei, ele queria muito falar comigo, porque Gera não ficou, ele teve que ir para Recife, bateu, voltou, e ele queria muito falar comigo, e a gente bateu um papo assim ainda de uns 30 a 40 minutos, e ele me explicando, do momento que ele está vivendo. Ele agora não é só mais líder dos jovens, ele agora é pastor de uma igreja do amor na Zona Norte lá, e o trabalho está crescendo muito. Nas quartas-feiras, para você ter ideia, são 2 cultos, no domingo já não tem mais espaço. E ele me explicando tudo, eu falei: Jerry, aquele time, como é que está? Ele fez: quando nós nos conhecemos, o time permanece o mesmo. A minha irmã já não mora mais no Brasil, desde janeiro. Meu cunhado já foi embora. E uma vez por mês, aproximadamente, ou a cada 40 dias, um ou outro, mais o meu cunhado, aparece aqui para saber como estão as coisas, para dar a instrução e tal. E eu perguntei: quem ficou à frente de tudo isso? Eu fiquei à frente para assinar algumas coisas importantes, mas se tratando do crescimento da igreja, é o time, é a equipe.
Então, olha que interessante, a pessoa está fora do Brasil, as 10 igrejas que não tinham 10, agora são 10, só cresce. Uma igreja que os líderes principais não estão presentes, só está presente a cada 30 dias. E quem faz então tudo isso acontecer? 2 grupos. Primeiro, o time que chama-se de liderança. E segundo, toda a membresia. Assim como eu ensinei quarta-feira que não existe riqueza sem trabalho, não existe crescimento sem trabalho. É importante essa questão não só de ter o time. Tem pessoas que têm um time, mas tem um time errado. Pessoas que não despertam, que nunca acordam, que nunca entendem, pessoas lentas. Mas eu estou trazendo para os dias de hoje uma igreja tão perto da gente, cerca de 300 e poucos quilômetros. Não estou falando de uma capital, eu estou falando de uma cidade chamada Paulista, já estive lá, alguma coisa maior um pouco do que Parnamirim. Conheci a cidade, beira de BR como a nossa, e lá está tendo um grande avivamento. Eu nunca acreditei que o lugar traz crescimento. Eu nunca acreditei que a riqueza traz um crescimento. Mas sempre acreditei que pessoas arrependidas em Cristo trazem um crescimento. Sempre acreditei como equipe. Então, não tem como, queridos, nós não trabalharmos em mudanças e mudanças, e o Espírito Santo vai dando direção para cada vez mais mudar o que precisa ser mudado. A gente vai ter algumas mudanças, sem dúvida, daqui para frente. Vamos mexer em liderança principal, vamos mexer em célula, para que realmente a coisa possa acontecer. E quem precisa estar à frente de tudo isso é quem dá mais fruto. A gente tem um desejo muito grande em querer crescer, e vamos falar sobre crescimento. Eu vou falar de detalhes sobre isso, mas é muito importante a gente querer crescer, mas é muito importante nós entendermos, por exemplo, o Gera era um garoto que, se tivesse nos dias de Paulo, fazia parte da equipe dele. Existe um histórico, por exemplo, em Gera, é um dos discípulos que mais cresceram com os pastores junto à igreja. Nós precisamos orar, buscar o Espírito Santo, para a gente descobrir esse perfil de pessoas, os que mais crescem. Quem mais cresce é o rebanho, queridos. Quem mais ama o rebanho, quem mais se envolve com um rebanho, esses são os pastores do rebanho. Eles não podem ser ungidos, aquele blá blá blá, aquela coisa toda do título. Tem gente que vive em função do cargo, vive em função do título, e esquece o que de fato é um pastor na Bíblia. Quem é o pastor na Bíblia, queridos? Se você pega Saul era rei? Era. Mas quem de fato era rei no coração de Deus? Davi. Saul era pastor? Saul tinha cargo, Saul tinha título. Saul conseguiu amar mais o trono do que Deus. Quando Deus olhou para Saul e disse: eu tenho alguém no governo que ama mais a cadeira, que ama mais a função, ama mais o que faz, do que a mim, não serve. E Saul trouxe sérios problemas para Israel. E Deus disse: então, eu preciso encontrar alguém que me ame mais do que o trono, que me ame mais do que as honras, que me ame mais do que a glória. Eu preciso de um homem que me obedeça, eu preciso de um homem que seja rápido. Ele encontrou Davi. E onde estava Davi? Davi não estava reinando em outro lugar. Davi estava cuidando de ovelhas, como foi mostrado nesse vídeo agora na voz de Malu. Era um homem cuidando de ovelhas. Olha como a Bíblia diz, e Erickson aqui falou muito bem: quem é fiel no pouco, Deus colocará no muito. E quem não for fiel no pouco, no muito, nunca vai entrar, e o pouco que tem será retirado. Disse Jesus nos evangelhos. Eu vou repetir: quem é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas quem não é fiel no pouco, nem no muito vai entrar, e o pouco que tem será removido, vai desaparecer, vai virar fumaça. Saul foi fiel no muito, não foi, Saul esteve no muito, não foi fiel no muito, e ele virou fumaça. Ele e a sua descendência. Davi foi fiel no pouco. Que pouco era esse? Ele cuidava de bicho, irmãos. Ovelha aqui é bicho. Ele cuidava de bicho. Não se sabe a quantidade do rebanho que ele tinha. Enquanto os irmãos estavam nas guerras, saindo nos stories, nos vídeos, e aparecendo heróis de guerra, ele cuidava de bicho. E olha o parâmetro. Nós precisamos entender isso. Se você não ouvir isso, você vai ter dificuldade de entender o que é o crescimento. Deus olhou para ele e não viu ele cuidando de gente, não viu ele reinando em outra nação. Deus viu ele tendo toda uma paixão por bicho. E Deus disse: se ele é fiel com bicho, muito mais com pessoas. Se nós sairmos da história de Davi, nós vamos entrar na história de Gideão. Quem era Gideão?
Gideão era o menor da casa, o menor da família, a família mais pobre, mais insignificante, pelo menos é o que Gideão falava dele. Mas quando Deus olhou os midianitas roubando tudo do povo de Israel, e Gideão foi o único da nação, o único, porque na hora da foto todo mundo quer sair, na hora da unção todo mundo quer, mas no anonimato que ninguém sabe, que ninguém conhece, que ninguém viu, então ninguém vai lembrar de você. Talvez você só vai ser lembrado quando você estiver na glória, mas nos dias da ralação, nos dias difíceis, ninguém olha para isso. Gideão foi o único em Israel que ele disse: a minha nação não vai sucumbir nessa miséria. Então ele fez a parte dele, ele pegou uvas, ele começava a pisar uvas para gerar um produto, para que esse produto fosse vendido e a economia voltasse o que era antes. Como é que um homem vai produzir uma economia para uma nação? Impossível. Mas ele foi fiel no que cabia a ele. Não interessa, ele foi fiel. A história conta que ele cortava, ele rachava os seus pés de sangue, a mistura de sangue com uva. Deus olhou e disse: se um cara rasga os pés tentando salvar a economia de uma nação, então ele pode ser que eu quero colocar à frente. O apóstolo Paulo, quando fez as grandes cartas, que hoje estamos pregando sobre ela, ele estava preso. Existem pessoas que, infelizmente, que para crescer, acham que já tem que começar do patamar de cima para o alto, e esquece que o que mais Jesus usou como referência de um crescimento na vida de alguém, de uma multiplicação, foi aqueles que começaram dando importância daquilo que ninguém dava, dando importância daquilo que ninguém queria. Eu fiz uma pergunta numa reunião de líderes, se você morasse em um condomínio e fosse passear com seu cachorrinho pelas ruas do condomínio, não é rua, do condomínio que você mora, que é cheio de regra, os cachorrinhos pet não podem fazer cocô, aliás, até pode, mas você tem que recolher, eles colocam lá os plásticozinhos, tudo no lugar, é tudo organizado. Se você, eu fiz essa pergunta, se você fosse passear com seu pet no condomínio que você mora, e o cachorrinho dos outros fizesse cocô, e o proprietário do cachorrinho não recolheria o cocô, você recolheria o cocô dos outros? Boa parte da liderança disse: jamais. Eu entraria no grupo, batia a foto e dizia: estão fazendo cocô e não são recolhidos. Eu disse: pois é, eu fiz diferente e faço. Todas as vezes que eu estou no meu condomínio, que eu vou passear com meus cachorrinhos, que tem cocô dos outros, de cachorro dos outros, eu pego o plástico, eu recolho tudo e eu jogo fora. E não coloco no grupo uma queixa. Por que o senhor faz isso? Porque eu tenho uma mente coletiva. Porque eu entendi que julgar, que criticar, de condenar é infinitamente pior do que você tomar a frente e você resolver um problema. Eu não sei se Deus vai gostar de mim colhendo o cocôzinho dos outros. Bem, se ele gostou de Davi, ele pode gostar de mim. Eu acho que ele vai olhar para mim e vai olhar assim: aquele que recolhe o cocô é interessante, ele pensa no todo. É complicado, esse aqui só julga. Esse aqui, se eu botar numa liderança, vai meter o dedão na cara dos outros, não sabe liderar, só sabe mandar. Mas aquele ali que recolhe o cocôzinho dos outros, tem nada a ver. Eu achei interessante essa causa. Se eu fosse Deus, eu pensaria assim. Ou talvez se você tivesse um amigo, você pensaria assim também. Nós precisamos entender que o crescimento, ele está relacionado a muito mais do que luz, do que focos. Está relacionado ao trabalho, à motivação. Quando você pega Josué, por exemplo, quem foi Josué? Josué foi servidor de Moisés. Josué não começou como líder da maior nação, ele começou como servidor. E a Bíblia não relata o que ele fazia como servidor, ele era um garoto, não tinha experiência de nada. Eu garanto que o que ele levava para cima e para baixo era aquele cajado de Moisés. Se tivesse um cajado aqui, eu ia fazer agora está aqui o cajado de Moisés. Eu acho que a única coisa que Moisés fazia era andar com esse cajado para cima e para baixo. Ele disse: olhando sem fazer nada, então me dê o cajado que eu levo. Pode ir que eu levo o cajado. Quando o senhor precisar, quando chegou lá de frente do mar, que era para abrir, ele olhou: cadê meu cajado? Estava com Josué: Josué, me dê meu cajado aqui. Pois não, senhor, está aqui. Abra aqui o mar. Nos dias de hoje nós temos Antônio Cirilo. Antônio Cirilo não cantava, que na minha opinião não canta até hoje. Antônio Cirilo, ele tem uma unção poderosa. Mas o que é incrível, eu estive com Antônio Cirilo esse ano. E Antônio Cirilo disse: a unção que veio sobre minha vida para cantar é porque eu queria fazer alguma coisa e o fulano americano, que eu não lembro do nome dele agora, vinha para o Brasil e derramava unção sobre todo mundo.
E eu cheguei para ele e disse: olha, eu vejo que na sua unção as pessoas caem. Tem como eu acompanhar o Senhor pelo Brasil só para segurar as pessoas? Eu disse: para segurar as pessoas? Eu senti de Deus, eu queria te servir. O homem disse: pode. Então ele começou a rodar pelo Brasil, segurando as pessoas que caíram no unção. Você não acredita nessa loucura? Um dia, num culto, o homem olhou para ele e disse: a partir de hoje tu não segura mais ninguém, tu vai ser um levita e um chofar do Brasil. E está aí Antônio Cirilo, uma referência mundial como um adorador. Você pode dar um aplauso a Jesus? A igreja primitiva crescia naturalmente. Diga, crescia naturalmente. Se fôssemos fazer a estatística do crescimento da igreja, olha que coisa poderosa vai acontecer com a gente. Vai, porque nós estamos na unção deles. Olha só, essa igreja começou com uma membresia de 12. Aí tem muitos versículos, por favor, me perdoe. Mateus 12, 10, 1 ao 4, eu não quero ler aqui, mas eu vou te dar a membresia. E tem todos os versículos aqui, se você quiser eu te dou depois, está aqui. A igreja de Jesus começou com 12 discípulos. Veja bem, Jesus já poderia chegar magoado na terra. O Senhor deu 1,5 milhão para Moisés, por que só me deu 12? Estou certo ou estou errado? Ele era Deus de Moisés, estou certo ou estou errado? Ele era Deus de Moisés. E deixa eu piorar a situação, para você começar a dar valor, a entender o que é um pastor. Ele não começou com 12, isso aqui eu já pulei a etapa. Ele começou discípulo de João Batista. Jesus é de que igreja? Ele é dos batistas. Ele então começa no meio batista, com João Batista. Aí ele vai ser batizado por João Batista. Ele se submete aos ensinos de João Batista. E espera João Batista morrer para ele aparecer. Então veja como começa Jesus. O Deus Todo-Poderoso. Amados, não bastava Deus te fazer Deus, só bastava Deus te dar asas. Tu já imaginou se Deus te desse asas, como é que tu chegaria no culto? Tu já imaginou se tu recebesse uma unção de asas? Tu recebe a unção de asas agora. Amanhã já tem uns carocinhos aqui, depois umas peninhas. Terça-feira, domingo tu já desce de rasante aqui. Como é que você seria? Como é que você seria? Jesus começou o negócio sendo Deus. E ele sendo Deus, fica submisso a alguém, pela vontade do Pai. Aí a partir daí ele começa uma igreja. Deus não dá a ele uma multidão como deu a Moisés, porque Moisés vai para o deserto, quando volta, 1,5 milhão a igreja dele. Ele começa o ministério com 1,5 milhão. Jesus começa com 12. Depois de 12, Jesus sobe para 70. Depois de 70 sobe para 120. Atos 2,41 sobe para 3.000. Atos 4,4 sobe a membresia para 5.000. Aí ele já não faz mais parte. E o número continua crescendo a ponto de perder a conta. Chega a Atos 5,14. Eu estou falando do crescimento da igreja. Queridos, muitas igrejas são fundadas. A igreja passa por perseguição, não para de crescer. As aldeias inteiras tornam-se cristãs, Atos 9,35. Gentios se convertem a Cristo, Atos 13, 48 a 49. O negócio começa a expandir de forma absurda. Igrejas erguidas na Ásia Menor e na Turquia. Olha para onde está indo esse negócio. Igrejas fundadas na Europa, Atos 16. Milhares de judeus tornam-se cristãos, Atos 21, 20. Dê um aplauso a Jesus. Tudo isso aconteceu por quê? Porque o primeiro discípulo da igreja chamou-se Jesus. E Jesus valorizou as pequenas coisas. É inclusive que na caminhada, na jornada dele, ele declarou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. O crescimento de uma igreja está ligado diretamente a um coração de servo, a um coração de quem é humilde. A igreja de Jesus está ligada a esses pontos de Efésios que nós vamos trabalhar aqui, mas eu quero trazer como introdução que você entenda: se nós não tivermos um negócio chamado no coração trabalho, se não tivermos algo chamado humildade, nós não daremos conta do crescimento, porque quanto mais você cresce, mais você aparece. E quem é você quando você aparece? Quem é você quando você está em alta? Quem é você quando o salário está bom na conta? Quem é você quando o concurso vem e te estabiliza para o resto da vida?
Quem é você? Quem sou eu? Quando está tudo bem, quando está tudo caminhando bem. Quem somos quando nós não precisamos de pessoas? Quem somos quando nós nos tornamos independentes? Quem somos? Se você está numa condição que não tem nada, que ainda nada é, mas já se acha, como Deus vai te confiar alguma coisa? Não vai. Vai ser uma tragédia, uma ruína. Porque a primeira coisa que Deus derramou como unção sobre aquela igreja, para que venha um crescimento poderoso, nós precisamos aprender, isso aqui, amados, que eu li agora, que foi com 12, com 70, com 120, com 3 mil, 5 mil, e chegou um momento que não tinha mais como contar o número. Queridos, algo aconteceu. Quem está me entendendo? Algo aconteceu. Quem está me entendendo? Pela terceira vez, algo aconteceu. Quem está me entendendo? Então nós precisamos entender o que aconteceu, para que esse crescimento que aconteceu em Atos, que aconteceu com Paulo, se tem nomes que estão acontecendo em nossa volta e que vão acontecer conosco. Só é seguir a cartilha. Primeira coisa, a igreja precisa ser gloriosa. Pode deixar esse versículo aí. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Diga, Deus quer uma igreja gloriosa. A igreja primitiva era uma igreja gloriosa, apesar, escute, da pobreza e da simplicidade dessa igreja. Sua glória era a própria glória de Deus, que se manifestava no meio dos irmãos. O que é que nós precisamos entender, amados? Aquela igreja era rica da glória de Deus. Por isso que Atos 3, nós vamos encontrar Pedro e Tiago indo orar ao templo, como todas as vezes eles faziam, e naquele dia tinha um coxo pedindo esmola. E Pedro disse, nós não temos nada para te dar. É interessante que Pedro não disse, eu não tenho nada para te dar. Ele disse, nós não temos nada para te dar. Mas também Pedro disse, olha para nós. Então a boca de Pedro era o que significava o coração de Pedro. Pedro entendeu com Jesus, e durante toda essa caminhada, apesar dele ter começado independente, apesar dele ter começado carreira solo, mas ele entendeu, porque está escrito, não temos nada, mas o que temos, toda a vida no plural. Apesar da fala ser de Pedro, mas Pedro disse, eu não estou só, porque eu entendi com o meu mestre, que debaixo da unidade, eu e Tiago, a glória será manifesta. Então eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho para te dar não é ouro e nem prata, mas o que eu tenho para te dar é a glória de Deus. E a Bíblia diz então que aquele homem recebe cura sobre suas pernas, e a Bíblia continua relatando que ele entra no templo saltando e dançando e glorificando o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos mergulhar em Deus e buscar a sua glória. Se tem uma coisa que Deus gosta de ver, é a glória dele em qualquer ambiente, que seja um ambiente chamado tua vida, ambiente chamado teu casamento, ambiente chamado tua família, em específico na igreja. A glória de Deus tem que descer nesse lugar. A glória de Deus tem que te possuir. A glória de Deus tem que fazer parte da sua vida. O que você deve ter nessa terra de fome e sede e de um desejo maior nessa vida é a glória de Deus. Nada contra crescimento, nada contra vender tudo isso aqui e Deus abrir a porta para um grande centro, nada contra investir em qualidade, cadeira, climatizado, ar-condicionado, nada contra isso, nada contra você prosperar, nada contra a tua empresa crescer, nada contra você se tornar um empresário, nada contra isso. O que Deus é contra, é quando todo esse conforto for chegando a nós, isso aqui se tornar a glória. E entendermos que o fato de termos templos, catedrais, um crescimento absurdo em todas as áreas, achar que não precisamos mais de Deus. Deus não tem nada contra nenhum ambiente rico nem pobre. O que Deus tem contra é encontrar em um ambiente
a glória sendo dada às coisas e não a Deus. O que Deus tem contra é uma liderança que começa a depender agora dos seus recursos. O que Deus tem contra é alguém que agora, porque tem alguma coisa na vida, começa a se achar outra coisa. A glória que foi derramada na igreja aqui não foi modernidade, mas foi a presença real do Espírito Santo. Porque Deus ele é contra essa glória do mundo. Primeiro foi a glória que Jesus resistiu no deserto. E eu quero que você, no nome de Jesus, receba essa unção, que toda glória que bater na porta da sua casa que não seja de Deus, você rejeite ela. Porque se você não rejeitar a glória de Deus, você vai fazer como o diabo, que quis a glória do mundo. E quando a glória que o mundo estava com Satanás deu a Jesus, ele rejeitou. Então Satanás, ele tem essa estratégia: melhora a minha vida um pouquinho, melhora a tua vida um pouquinho, e a gente agora começa a botar banca e começa a botar dificuldades para servir a Jesus, porque não tem mais tempo. Porque agora o iPhone é um 14 Pro Max, porque o carro agora é um 2023, já comprou o lançamento 24, porque o meu cabeleireiro agora é longe, porque eu não faço mais unha com a Aline, eu faço unhas agora não sei aonde, e começa a se ensoberbecer, começa a inchar, e a glória de Deus vai embora. Eu já falei na minha casa para os meus 3 filhos, Sara com 8 anos já escuta isso, a Radassa já escuta há muito tempo, Gabriel nem se fala, mas eu sento na mesa e digo, eu não tenho alegria de filhos que se formem em qualquer faculdade, direito, medicina, Harvard, que dê a volta ao mundo e tem parte com o diabo. Eu não tenho alegria. Eu vou para a sua formatura com meu coração pela metade, vou lhe dar um abraço pela metade e vou ver seu sucesso pela metade. Me diga, o que adianta o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma para o inferno? E isso vale para os discípulos. Ai, apóstolo, passei em medicina top, passei em Harvard, tirei em primeiro lugar. Parabéns. Tudo isso aí vai ser para a glória de Deus ou para a sua vaidade, como muitos estão fazendo? O que adianta você arrotar que seu filho está ganhando 50 mil por mês, 100 mil por mês, e vendo essa desgraça se acabando cada vez mais, a glória do mundo consumindo os filhos? O que adianta? Dinheiro no bolso, glória do mundo, e Deus me livre, morre sem Cristo. Não há alegria no meu coração plena, como não há alegria no coração de Deus. Quando o filho pródigo disse, eu quero parte da herança, nem pensem vocês que foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro que ele botou no bolso. E o que ele fez com tudo aquilo? Se acabou no mundo. Que alegria teve o pai? Nenhuma! Mas quando ele perdeu toda a glória que o diabo botou no coração dele, quando ele voltou liso, pobre, segue nu, o pai fez uma festa porque o filho estava de volta. Então não estou pregando que eu quero filho pobre, nem os da minha casa, nem os discípulos da igreja. Mas eu quero sim uma coisa plena, que você seja rico, que você seja próspero, que você tenha a faculdade que for, mas que seja para a glória de Deus. Pode aplaudir, obrigado. E a glória seja dada a Ele. Olha o que é que diz Tiago 4,6, quando a glória não é de Deus. Vai recebendo. Eu quero muito o crescimento dessa igreja, mas eu quero que a glória de Deus fique. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A Raquel me mostrou um videozinho esses dias, na África, de uns negros, umas crianças dançando, aquela alegria que só a África tem, né? Assim como o Ceará foi marcado com a graça, e assim como nós fomos marcados com cuscuz, não tem lugar no mundo que tenha cuscuz como o nosso. E hoje eu comi com ovo, rapaz, você quebrar 4 ovos assim fritos, derramando cuscuz, você nem almoça. Cuscuz é ouro, cuscuz é vida. Quem come cuscuz aqui? Ah, por isso é tão inteligente. Cuscuz com ovo. O pessoal diz, apóstolo, o senhor está tão metido, o pessoal não sabe da minha vida.
Sabe o que é que eu amo? Diga assim, cuscuz com quê? Vamos lá, vamos se identificar agora. Cuscuz com quê? Amados, com tripa. Pai, usa alguém, Pai, para me dar cuscuz com tripa. Olha aí. Eu só vou dizer 3 tipos de cuscuz, tá? Senão a gente vai ficar aqui pregando sobre cuscuz. A glória não está no cuscuz, está em Deus. Eu amo cuscuz com tripa, cuscuz com ovo e cuscuz com mortadela. Você corta a mortadela, frita suavemente. Rapaz, é o fim do mundo. E olha, nós somos ricos, viu? Mas, esquece o cuscuz. A África foi derramada uma unção da graça. E Raquel estava me mostrando esses vídeos agora, e a minha esposa disse, João, você lembra de quê quando você vê isso aqui? Do Moque. É uma região que tem Feira de Santana, afastada não sei quantos quilômetros, e eu conheci Raquel lá, e a gente começou a namorar ali, e a gente fazia culto ali. A bateria era uma lata, aquela goiabada que você corta com a lata de goiabada, ali era o prato, debaixo de um cajueiro. Aí o baiano exagera, uma guitarra que não tem um verde que mais apareça aqui. Amados, aqueles baianos cantando, e a gente começava o culto. Amados, era uma área, você imagina se uma granja, só de granja, tinha muito cajueiro, qualquer. Eles vinham de todos os lugares, de repente 200 negros e negras assim, tudo cantando, dançando. Mas eu pregava ali. Pensa num tempo que eu tenho saudade, porque ali não tinha o carro, ali não tinha os celulares, mas ali tinha a glória de Deus. Era um negócio impressionante. E quando eu vou em feira, de vez em quando eu tenho informações que alguns ali saíram pastores, outros missionários, até empresários saíram dali. Eu posso ouvir um glória a Deus. Que a glória de Deus seja derramada sobre a sua vida. Uma igreja, para que ela cresça, ela também precisa ser uma igreja sem mácula. Mas antes de entrar sobre o segundo ponto, sem mácula, eu quero voltar para a igreja gloriosa. Amados, a igreja gloriosa, ela pode ter tudo, mas ela não ama tudo que está nessa terra. O mais importante para ela são as vidas. Pedro nem se preocupou em dizer, eu estou liso. Ele disse, eu não tenho ouro nem prata. Aquilo ali é sem pix, tem pix nenhum para dar. Deus coloca coisa na Bíblia assim, bem na elegância. Ali Pedro estava liso. Eu não tenho nada, meu irmão, que eu tenho o poder de Deus. Levante e anda. Uma igreja gloriosa, olha aqui para mim, ela não ama essas coisas que estão na terra. Ela não ama o carro que tem, apesar de ter o carro. Ela não ama o dinheiro que tem, apesar de ter o dinheiro. Ela não ama a família que tem, apesar de ter. O que eu estou querendo dizer é o que Paulo disse em Coríntios. É como se a gente tivesse que viver, como se a gente tem tudo, como se não tivesse nada. Isso está escrito em Coríntios. Eu quero te abençoar com o melhor carro, mas você vai viver como se não tivesse ele. Eu quero te abençoar com o melhor salário, mas você vai viver como se você não tivesse ele. Porque quando der 30 dias, você vai ter que separar disso, primícia e oferta. Eu conheço pessoas que dizem, não, eu vou dar. Passa 10 anos, nunca dá. Por que não dá, queridos? Porque ainda ama esse trem aí, esse negócio. Mas você vai viver tendo as coisas nessa vida como se você não tivesse. Você vai entrar na unção do LX. Desapega. Amados, eu já tive experiências de ir para culto com roupa normal, obviamente, sapato, relógio, celular. Eu já saí sem sapato, sem relógio e sem celular. Porque o pastor presidente da igreja não tinha relógio, não tinha sapato, não tinha celular. E eu estava em Manaus e não estava pastoreando aí numa igreja. E o Espírito Santo falou comigo, você poderia dar o seu sapato, o seu relógio, o seu celular? Eu fiz, tem como eu sair só com as calças, meu Deus? Tem algum problema? Deus disse, não, dê a ele essas 3 coisas. Eu fiz, pastor, o senhor tem relógio? Ele fez, rapaz, esse aqui está quebrado, eu só mesmo para mostrar. Eu fiz, Deus mandou lhe dar. E não era um reloginho. Na época, eu estou falando de mais de 10 anos atrás, o meu sonho era ter um Citizen. Não sei se você conhece essa marca. Não é nem um Rolex, era um Citizen. Meu sonho era ter um Citizen. E eu ganhei de presente, cara, um Citizen. E aí eu tinha um carinho por aquilo. Deus disse, é ele que você tem que dar. E dei. Eu olhei para os pés dele, seu calça quanto? Ele disse, rapaz, por coincidência, o teu número. Eu fiz, então pega. Foi o relógio, foi o quê que eu falei? O celular.
Você tem celular? Não é porque tirar chip. Tirei chip, eu fui para cá sem nada. Quando foi no outro final de semana, eu digo, eu não vou mais para o culto. Quando foi no outro final de semana, eu estou passando de frente à loja Fiat, lá em Manaus, Fiat. O meu carro era um Cadete. Que Cadete hoje, você não sabe nem o que é. Não era aeronáutica, era um carro. Era como se fosse hoje um Onix, 2021. Quando eu passei de frente ao Cadete, estava eu, Raquel e Gabriel, só tinha Gabriel pequenininho, e veio aquela voz, Deus imprime o que Ele quer no seu espírito. Oh, você não entendeu. Quando Deus quer fazer com você, Ele imprime no espírito. Deus disse assim, você me ama? Eu fui para você dizer, mas não, já é o carro que o senhor quer. Fiz, eu te amo, amo mais minha família também, amo o Senhor acima de todas as coisas. É o carro. Ele fez, Quando você chegar no culto, quando tiver a oferta, você verá o carro. Diga aí, você vai para o culto sabendo que você vai voltar a pé? Quando eu cheguei no culto, já com chave, com recibo de carro e tudo. Cheguei no culto, pastor, o senhor tem carro? Meu motor acabou de bater. Foi, Deus falou comigo, vindo para o culto. Está aqui o carro. O ônibus eu nunca mais esqueci. O número 128, eu voltei para a casa de ônibus. Então, quando eu falar sobre semente, você me respeita. Porque eu sei o poder de uma semente e eu sei o que eu faço. E voltamos de ônibus. E eu disse, não se preocupe não, Raquel, hoje é domingo, você vai ver o que Deus vai fazer amanhã. Esse amanhã não chegou, depois de amanhã também não chegou, foi 3 anos para o amanhã chegar. Mas quando chegou, chegou de forma milagrosa. Eu estava aqui no começo dessa igreja, a pé ainda, do mesmo jeito. E eu nunca tinha contado esse testemunho para a igreja. Aliás, não tem nem igreja, era 4 pessoas. Uma dessas pessoas ganhou uma causa na justiça. E quando a pessoa estava no banco, que eu também não sabia que a pessoa estava no banco, ligou para mim e disse assim, o senhor deu um carro? Eu fiz, dei em Manaus, porque Deus falou aqui agora para mim, e Deus falou que é para tirar uma parte para comprar um carro para o senhor. Então eu escolhi um carro aí no valor de tal, e tu acha que eu fui orar? Eu fui escolher o carro, já estava tudo orado, já tinha semeado, chegou a minha colheita. Aí escolhi, peguei o Monza verde, lembra o Monza Tubarão? Rapaz, eu botei gasolina, eu fui rodando, sem nem para onde eu fui, feliz. Eu dei uma semente, 3 anos depois eu recebi. Dê glória a Deus. Então receba essa palavra. Deus vai te dar coisas. Você vai desfrutar dessas coisas. Mas como igreja, a nossa prioridade sempre será o crescimento. E você não terá apego sobre essas coisas. Porque Deus dá graça aos humildes e aos orgulhosos, Ele vomita. Dê um aplauso a Jesus. A segunda coisa é a igreja sem mácula. A igreja primitiva, diga igreja primitiva. Igreja primitiva era sem mácula, sem sujeira, sem pecado. Mas o caso de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, eles, se Deus queria que não tivesse mácula, eles macularam a igreja, e por causa disso eles morreram. A igreja foi disciplinada. Igreja, no nome de Jesus, mesmo que a igreja seja formada por pessoas pecadoras, deve ensinar a santidade todo o tempo. A igreja deve escolher amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos amar o pecado. Precisamos definir o que é pecado, sabe por quê? Porque a igreja que não tem a glória do mundo, mas tem a glória de Deus, ela ama a vida, diga amém. E quando nós amarmos as vidas, nós vamos ensiná-las a verdade por amor. Por isso que eu preciso de um time. E você não sabe o quanto meu coração está mergulhado. Vá se preparando aí para a reforma. Não quero saber o que você pensa, quero saber o que Deus mandou. A gente precisa avançar, tem que crescer. A gente tem que puxar mesmo para frente. Quem ganha vidas, quem dá resultado, quem está matando a carne. E às vezes a igreja cria uma cortina que impede a gente ver o mover de Deus. E essa liderança precisa ter princípios, para que a igreja não seja maculada. Ananias e Safira macularam a igreja e por isso morreram. Nós precisamos sentar com as pessoas e definir o que é pecado, o que é certo e o que é errado. O que é a honra, o que não é honra. Como eu devo me portar diante de uma autoridade, como eu devo me comportar diante de um novo convertido. Quando a honra entrar aqui, quando não existe mácula, aí você vai dar glória a Deus. Nós temos que saber como lidar com as crianças. Nós temos que saber como lidar com crianças especiais.
Isso aqui é sem mácula. Porque alguém que não é preparado pode pegar uma criança especial e maltratar ela dentro da igreja, e traumatizar uma criança dentro da igreja. Nós temos que saber como lidar com crianças. Por quê? Está aí Dalai Lama para mostrar o que é desonra. Um velho daquele, considerado um guru de uma nação, mandando a criança botar a língua para fora e chupar a língua dele. Está aí para o mundo ver. Mas o sistema não permite ele pegar uma prisão perpétua. Você daria o seu filho para Dalai Lama? Você daria o seu filho para receber um aconselhamento de 1 hora? Eu tenho discípulos aqui, eu não quero expor, mas eu tenho uma mãe aqui que estava levando a filha para o psicólogo. E eu disse: corte essa consulta agora. Não coloque mais na mão desse psicólogo. Nada contra psicologia, mas esse psicólogo corte agora. A mãe demorou um pouquinho para cortar, mas foi bom, porque houve uma situação bem ruim e Deus transforma tudo em bênção. Porque na outra consulta o psicólogo botou em cima da filha dela. E eu, nesse caso, é caçar a carteira, botar na cadeia. Isso é pedofilia. Quando a honra vem, nós sabemos lidar com crianças especiais. Nós sabemos lidar com os mais velhos. Sabemos lidar com os mais novos. O básico, quando a igreja estiver cheia e tem honra, os homens que estão sentados e mulher em pé, inverte, homem em pé, mulher sentada. Eu estou cansado de ver em restaurantes, em bares, em cinema, as mulheres em pé e os homens sentados batendo papo. Eu tenho que chegar para dizer: ei, acorda aí, tem mulher em pé. Isso é honra. Uma igreja sem mácula. Uma igreja precisa ter a coragem para dizer a verdade, o que é pecado e o que não é. Por isso que eu já disse, tem casos na igreja que era cadeia. Mas tem pai e mãe que ainda estão assim: eu faço o quê? Eu faço jiu-jitsu. Ai de mim, pecador miserável, se eu pisar no tatame e não falar com aquele mais graduado do que eu. Eu sou fulminado. Todos os meus ossos são quebrados. É brincadeira, mas eu levo uma repreensão. Aí você sai, e eu não tinha prática. Eu entrava no tatame, saía como minha casa. Entro, saio. Saiu, opa, os. Posso sair? Posso beber água? Posso? Posso entrar? Posso sentar? E vai tu diante do... O que é um faixa preta, amados? É um ser que você nunca quer ver na sua vida. Eu já defini isso. É um ser que você nunca quer ver. Quanto mais longe de você, melhor. Aí você vai desonrar? Porque ali não é a mão de Deus, ali é na hora mesmo, seu braço. Fratura. Teve um menino lá que disse que chamava palavrão a vida toda. Rapaz, chamei tanto palavrão, mas aqui eu levei uma surra num dia, que agora o meu palavrão é: eita pílulas, poxa vida. Ou aprende ou apanha. Agora olhe para mim. O que é mais santo? Deus ou um tatame? Tem uma coisa, tem uma chave que precisa virar. Eu honro um mestre de artes marciais, eu não honro um apóstolo. Eu honro um mestre de artes marciais, mas eu não honro meu Deus. Por isso que Deus, sobre mácula, lá em Malaquias ele pediu: o pai, o filho dá honra ao pai, o funcionário dá honra ao patrão, e eu que sou Deus, cadê a minha honra? Israel. Ele cobra a honra. Deus cobra a honra. Porque quando nós temos um ambiente de honra, nós temos um ambiente de respeito. Ambiente de honra, o marido ama a esposa. Um ambiente de honra, o esposo cuida da esposa. Um ambiente de honra, o esposo serve a esposa, ele cuida, ele é o servo dela. Ele nasceu para cuidar e servir a ela. E um ambiente de honra, a mulher não se aproveita disso, porque tem mulher que não quer macho, tem mulher que quer capacho, é diferente. Existe macho e capacho. A mulher sábia, ela sabe do quanto é amada, do quanto é tratada, então ela retribui a honra. Posso ouvir amém? Os filhos respeitam os pais os filhos. Olha o que é que diz sobre honra: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Uma igreja sem mácula precisa passar por uma renovação. O presente século está aí, diga amém, e ele entra na igreja.
E quando ele entra na igreja, precisa tudo ser colocado os pingos nos is. Por exemplo, aqui é homem e mulher. Homossexual, que falam de um terceiro gênero, não existe. A Bíblia fez macho e a Bíblia fez fêmea. Ah, mas eu sou gay. É uma escolha sua, não tem nenhum problema. Ah, eu sou lésbica. Não tem nenhum problema. Se tem um lugar, se tem um ambiente que o nome todos é bem-vindo, é na igreja. Todos são bem-vindos. Homem, mulher, eu sou gay, eu vou para o culto. Todos, pode vir, todos. Agora, nem todos herdarão o reino. Todos entrarão na igreja. Todos podem vir para a célula. Todos podem participar de tudo. Eu tenho amigos, todos. Não tem nenhum problema. Eu tenho amigos homens, mulheres, jovens, crianças, meninos, feto, eu tenho amigos tudo. Eu tenho amigos gays. Não tem nenhum problema com isso. São meus amigos. Amigos, eu dou de amigo mesmo. Sentar, conversar. Nos encontramos no shopping, sentamos. Não tem nenhum problema com isso. Mas quando se trata daquilo que Deus não abençoa, aí temos que separar as coisas. Então, amar o ser humano, não importa o que ele faça, é uma coisa. Concordar com o que ele faz, não. Nenhum problema com isso. Pode entrar quem quiser. Você tem amigos? Traga para cá, todos. Todos serão bem-vindos. Mas eu lhe garanto que nem todos, os todos não entrarão no reino dos céus. Acabou. Nós temos que definir isso. No corpo de Cristo, na igreja, nas células. Até porque nós precisamos ter, olhe para mim, a sinceridade e o amor o suficiente para que, primeiro, não torne mácula dentro da igreja e, terceiro, a gente não expõe essas pessoas. Sim ou não? Sim ou não? As pessoas que nós colocamos aqui no altar são pessoas que passam por todo um processo. Sim, processo. Aqui a gente não age por misericórdia, age pelo dom e pelo talento. Apóstolo, eu quero cantar, faça audição com Gabriel. Eu fui reprovado na audição. Teve uma pessoa que saiu da igreja. Eu vou sair da igreja porque Gabriel me reprovou. Eu disse, tu vai sair por isso? Então eu poderia colocar Gabriel para fora porque ele me reprovou. Eu fiz, Gabriel, eu estou querendo cantar um domingo desse aí, você vai me treinar. Pai, pelo amor de Deus. Rapaz, eu te ensinei a falar. E eu sou teu pai, tu vai me ensinar. Tá bom, pai, vai. Lindo, lindo, lindo. Aí já falta. Pai, rapaz, 1 hora depois, eu falei, Gabriel, quem não quer mais sou eu. Eu não me suporto cantando. Vai ajudar a Bianca. Você não viu Bianca cantando. Se eu fizer aqui Sandy Júnior, Bianca e Elton, você vai ver o que é festa. Olha aqui para mim, queridos. Gabriel me reprovou. E qual é o problema? Eu fui chamado para uma coisa. Então eu não posso colocar pessoas aqui desqualificadas. A menina aqui, a bailarina, eu só chamo de bailarina, esqueci o nome dela. Cadê Laura? Laura está aqui. Aqui é a perna dela, já está aqui, ela bota a perna assim. O braço eu tenho dificuldade, imagina a perna. Não tem nenhum problema. Aí chega um rapaz, eu quero dançar. Rapaz, aqui não. Ah, o senhor é homofóbico. Não, eu sou consciente do que eu estou fazendo. Não, quero não. Homem dançando não dá certo. Não dá. Dance lá fora, dance para sua esposa. Tranca no quarto dentro dos namorados. Aí você fala o que você quiser. Entendeu? Vista-se de Homem-Aranha. Essas coisas. Mas no altar do Senhor, não. Entre 4 paredes, quem manda é você. Diga, eu estou entendendo. Uma igreja sem mácula. Terceiro, diga, sem mácula. Diga, santidade ao Senhor. Me fizeram uma pergunta, por que o senhor casa as pessoas tão cedo? Para me dar paz. Segundo, o casamento é para livrar o homem de uma vida promíscua. Você está com fogo aí que não controla? Busque Deus, santifique sua vida e vai casar. O que é interessante é que essas pessoas, quanto mais faz fora do casamento, quando casa não quer fazer. Enquanto é solteiro, fica assim, homem, não faça não, menina te cuida, não faz, não pode, esse é o trabalho que eu tenho. Quando eu caso, me coisem, pode. É um negócio impressionante. Temos que buscar a santificação, diga amém. Nós somos uma igreja que prega a família, dê um aplauso a Jesus.
Igreja sem ruga. A igreja primitiva não tinha rugas. Olha o que é que diz em Lamentações 22:23. Porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Isso aqui é facinho de entender. Já viu crente que diz assim: rapaz, no passado eu ganhava vida. Rapaz, olha, no passado... Não, você tinha que... Olha, no passado... Lembra daquele batismo que teve com o Espírito Santo? Rapaz, no passado eu dava uma aula. Rapaz, no passado eu pregava. Rapaz, olha, tempos atrás... Eu não vou dizer nada quem eu fui. Cheio de ruga. Cheio de ruga. Como é que uma igreja vai crescer que só vive de passado? Como? Porque fez. O que fez foi bem feito, mas o que Deus quer que você faça todos os dias. E a Bíblia está dizendo em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam. Aquilo que você foi, hoje você pode sair daqui melhor. Amanhã você vai ser melhor do que hoje. Você recebe essa palavra? Dê um aplauso a Jesus. A igreja precisa ser santa. Diga santa. A igreja primitiva era santificada pelo Espírito Santo. Uma comunidade movida pelo poder de Deus. Por simples e humilde, dependia tão somente da graça de Deus. Olha o que é que diz Filipenses: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e eu avanço para que estão diante de mim. Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A santificação, ela é processual. O que você é hoje, você pode se tornar amanhã melhor. Diga: eu recebo. E o louvor já pode vir. Por último, uma igreja sem defeito. Diga comigo: uma igreja sem defeito. Uma igreja sem defeito. Dizer que a igreja primitiva era sem defeito parece algo relativo. Um grupo de pessoas incultas e cheias de dificuldades, ouça isso, lutando por uma nova fé e sem saber exatamente o que fazer. Em Atos 15 descreve o primeiro concílio da igreja. Olha o que é que diz a palavra, queridos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Somos membros individuais. Diga: a igreja tem falhas. Eu costumo dizer isso. Eu aceitei Jesus aos 21, estou com 53. 32 anos, não é isso? 21, Bianca. 30, Bianca vai bem assim, não sei, pior no meu caso. João me salvou. São 32 anos na fé. São 32 anos na fé. Você pode olhar para mim? Então a voz que vai falar contigo tem 32 anos. Último ponto. A igreja sem defeito. Você sabe o que é sem defeito na Bíblia, Boniek? É a busca da obediência. Aí sabe o que é que muita gente faz quando escuta aqui sem defeito? Fica procurando os defeitos das pessoas dentro da igreja. Você sabe quantos anos eu tenho de igreja? 32. Você sabe o que é que eu vejo? Quem mais aponta defeito dentro da igreja são os que mais pecam. Vou repetir. Quem vive apontando o defeito da igreja são os piores. Os piores tipos de pecado. Acredite em mim. Olha aqui para mim. Deixa eu vacinar a igreja. Quem te procurar para ficar apontando o teu defeito e ficar apontando o defeito da igreja, vomitando o prato que come, mande a pessoa se converter dos seus pecados. Você vai dizer para a pessoa assim: olha, baseado no que o apóstolo ensinou, nos 32 anos que ele tem de igreja, com certeza você peca mais do que eu e tudinho dentro da igreja. Quem mais aponta defeito dentro da igreja, quem não se envolve dentro da igreja, está tudo preso em pecado. Você acredita em mim? A definição de uma igreja sem defeito é uma igreja que procura obedecer acima de tudo. Amados, se nós tivermos uma igreja, escute aqui por favor que eu concluí. Se nós tivermos uma igreja gloriosa, queremos só a glória de Deus,
uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga e uma igreja santa, juntamente com a igreja sem defeito, o mundo vai desejar estar aqui dentro. Porque o mundo lá fora é um mundo que critica o defeito do outro sem perdão, sim ou não? Sim ou não? É um mundo que não se preocupa em andar em santidade, é um mundo cheio de rugas, que vive de passado, é um mundo que não tem máculas, e é um mundo que busca a glória vazia que tem. A igreja precisa viver isso, e ela vivendo isso, ela vai romper no sobrenatural. Posso ouvir amém? Você pode ficar de pé?